Olá, Elias, como é que tá? Consegue me escutar? Certo, retorno daqui a 5 minutos no horário, 4 minutos. Se tiverem alguma pergunta, eu estou aqui. Olá, pessoal, como é que estão? Conseguem me escutar? Bom dia, bom dia. Bom, nós tivemos a avaliação na sexta, né? Eu não tenho os resultados, eu demorei demais, eu vou ficar devendo.
Possivelmente na quarta eu consigo. Na pior das hipóteses, até sexta, mas eu acho que eu consigo para quarta. Então, eu vou deixar para falar o gabarito e comentar as avaliações quando eu tiver as notas de todo mundo. Eu queria hoje aproveitar para continuar aquele exercício que nós fizemos, o 1251 do URI, porque nós fizemos assumir o resultado do trabalho 1 no Moodle. Eu tentei ocultar, esconder o trabalho 1, porque às vezes acontece da pessoa, na hora de entregar, ela está com pressa assim, e acaba vendo 2 salas e acaba indo para a sala errada. Então eu escondi o trabalho 1. Deve estar lá, só deve estar oculto. Então eu libero de novo, mas na próxima entrega eu vou esconder o 1 e o 2 de novo, para evitar da pessoa chegar para entregar e ter que ficar descobrindo qual é a sala certa. Eu deixo só a sala ativa. Tomara que esteja lá. Então deve estar lá. Fiquem tranquilos. A gente estava falando antes da avaliação sobre vetores, e aí vetor é o que a gente chama de uma estrutura de dados. Então, o vetor permite que eu pegue tipos simples e transforme naquela ideia de uma sequência, numa ideia de uma tabela, de um conjunto. Então, permite que eu trabalhe com uma área de dados maior, porque ao invés de ter a conveniência de colocar cada valor em uma variável, eu posso ter uma variável com diversos compartimentos. Isso nos ajuda a trabalhar com um volume grande de dados. Então a gente fez um programinha que era processar um vetor, e esse programinha era o enunciado do exercício 1251. O exercício ele envolve calcular a frequência, por exemplo, quantas vezes uma letra aparece em um texto, uma palavra aparece em um texto, um número aparece em uma massa de dados. Então, pesquisas de opinião, pesquisas científicas, a gente coleta dados, depois a gente tem que organizar. E frequência é uma das primeiras técnicas estatísticas que se usa para observar uma quantidade grande de dados. A frequência, a ocorrência, o número de ocorrências de cada valor daquele conjunto. Então eu quero saber quantas pessoas têm febre, eu quero saber quantas pessoas votaram em um candidato, e isso é o tal do FREC, do frequências. Foi o que a gente fez. Nós conseguimos, o programa foi aprovado no URI, e eu lembro que vocês ficaram assim, esse programa é meio complicado. Tá? Para conter a complexidade do código, a gente dividiu em etapas, a gente fez várias rotinas. Então, eu queria rever uma das rotinas, que é aquela que eu usei ondas sucessivas. E a ideia seria usar a ordenação, que seria mais eficiente. Então, vamos voltar a olhar vetores. Alguma pergunta, comentário, pessoal? Nosso tópico atual é vetores, está lá capítulo 7 do livro. Nós temos uma situação agora em que a tabela tem 2 colunas e o livro nos diz para criar um objeto quando a gente tiver uma tabela com mais de uma coluna. Vamos tentar ver isso daqui a pouco. Podemos lá? Vocês estão aí, pessoal? Sim? Não? Podem usar o chat? Sim? Bom, eu vou tentar passar rapidamente no código que a gente já fez, e aí a gente começa a pensar em fazer outro código. Aproveitem para resolver dúvidas. Então, esse aqui seria, se eu não estou enganado, o programa que nós fizemos da última vez. Esse aqui é o vetores. Não, 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 não. Esse daqui era um exercício que eu deixei para vocês também com vetores. O que eu estou procurando é a solução do diga-me a frequência, que foi o 1251. Então, esse programinha aqui é um programinha com vetores, e aí nós temos assim operações importantes, declarar o vetor. Aí aqui a gente chama de fato, criar o vetor, instanciar o vetor. Então, essa palavra new é que vai criar, de fato, o vetor. Depois nós temos o vetor como passagem de parâmetros. Então, esta rotina recebe um vetor,
As rotinas que a gente fez dessa vez, todas as vezes recebem o vetor, e isso permite que eu passe todos os dados de uma vez só, de um lado a outro. Então, esse mostrar valores aqui, valores é o nome da variável que está aqui em cima, e o mostrar é um verbo, uma tentativa de dar um nome para uma rotina, para um procedimento. Aqui eu tentei verbos, aqui deveria ser assim, encontrar menor, calcular menor. E aí eu fiquei com preguiça e eu quebrei a regra e eu comecei a usar substantivos, só para ter um nome mais curto. Se vocês olharem para cá, ó, print é possivelmente um verbo mostrar, verbo imprimir. Então, aqui eu voltei a fazer um nome longo, mostrar pares. Aqui eu fiz soma. Deveria ser calcular soma, para ser mais coerente. E do lado de cá, mostrar vetor. Mas eu dei um nome para a rotina. A rotina precisa ter um nome e tem que ser um nome único nesse programa. As rotinas aparecem aqui em cima. Esse foi o nosso primeiro programa de vetores. A gente conversou sobre o programa, ele tem algumas premissas, algumas exigências para que ele funcione. Então, por exemplo, eu não posso somar um vetor que não existe, que alguém esqueceu de fazer o nil e dentro dele ficou null. Então eu pergunto assim, ó, se o vetor não existe, não vai ter como fazer soma. E eu uso essa estratégia de lançar uma exceção para avisar ao programa principal que o programa não vai ir adiante, que alguma coisa muito estranha aconteceu. A gente não vai terminar de fazer os cálculos, porque possivelmente existe um erro de programação ou de preenchimento de dados. Então, isso é uma estratégia de tornar o programa um programa de maior qualidade, um programa que verifica se os valores de entrada são adequados. E aí só depois ele faz o cálculo. Então a gente explorou isso aqui. Aqui a gente tem um for que vai usar a variável length, o campo length do vetor, para gerar um índice. Nota que aqui tem um sinal de menor. Então, se o length diz que são 5 números, o length vai ter 5 números, mas o índice vai de 0 a menor do que 5, vai de 0 a 4. Então, no início, é importante a gente começar a pensar assim, isso aqui vai ser 0, 1, 2, 3, 4, porque no programa o vetor tem tamanho 5. Só que se eu mudar o programa para 50, esse length vai acompanhar. Então, eu não quero botar 5 aqui, porque se alguém mexe no programa principal e coloca 10, eu teria que voltar e colocar 10 aqui. Dessa maneira, quando o vetor é criado, ele guarda o tamanho dele. Então, a gente também pode escrever assim, o vetor, o índice que aparece ali vai de 0 a 4. É outra maneira usando intervalos, né? Bom, a gente tem essas rotinas, e aí, se eu não me engano, a gente começou a fazer um programa, ou melhor, a gente fez um programinha, que é esse que está aqui, o diga minha frequência. Nós enviamos o diga minha frequência e ele foi aceito. E aí, esse programa que nós fizemos lá, ele também está dividido em rotinas, e ele começa com a rotina processar, que vai extrair a frequência, e ele tem uma rotina principal que faz a leitura dos dados do vetor. Então, esse é um programinha que nós fizemos. Deixa eu ver se eu acho ele aqui e a gente abre ele. Então, esse é o nosso, não é o nosso primeiro programa com vetores. Vamos ver como é que está aqui. Deixa eu abrir o BlueJ. Vocês podem falar, pessoal, podem perguntar aí. Só vamos deixar para conversar sobre avaliações quando eu tiver as notas, eu prefiro. Então, vou ficar devendo agora as notas. FREC, vamos ver. Deve ser esse aqui. Não, não é o FREC. Deixa eu tentar mais um, senão eu copio lá do URI. Não sei o que eu fiz. Deixa eu criar um projeto novo e copiar do URI. Ainda bem que eu tenho lá o código no URI. Então, a classe vai ser uma classe main. E vamos ver o que eu faço aqui. Já abro aí o compartilhamento. E main.
Vamos lá. Ah, Então, a ordenação, né, a gente vai precisar ordenar. Se eu não me engano, esse aqui foi, quer dizer, essa foi a entrega, né, que nós fizemos na quarta-feira passada. É difícil, assim, retornar para um programa, né, parece assim que, meu Deus, quem foi que fez isso? Essa é a sensação, por isso a gente tem que cuidar na hora de escrever para ser uma coisa fácil de entender, colocar comentários, se for o caso, escrever de forma mais simples, dividir em rotinas. E nesse caso aqui eu tinha abusado do uso do print para poder acompanhar a execução e botei um comentário ou outro. Então, o problema, para quem não está lembrado, é esse aqui. Diga-me a frequência. E aí nós temos uma complicação, porque a tabela de frequência, ela vai usar um caractere e vai contar qual é a frequência do caractere. A frequência do caractere, se eu tiver um mesmo caractere repetido o máximo de vezes possível, ele vai ter como frequência 1000. E a estratégia que a gente fez foi uma estratégia complicada, assim, que vai acontecer? Ele vai procurar na tabela todos os caracteres com frequência 1, vai mostrar os caracteres, depois todos com frequência 2, frequência 3, e ele vai passar a tabela 1000 vezes, porque no pior caso, a frequência maior seria 1000. Isso vai ter um custo, né? Vai ter um custo, são 128 posições, 1000 vezes. Por acaso, está tudo em memória principal, um programa ele trabalha com uma área de dados muito maior do que isso, então foi adequado. Só que as soluções, elas buscam eficiência, e aqui o nosso limite de tempo é o mais baixo possível. Como a gente está em Java, sabendo que Java demora para iniciar e coisa e tal, eles nos deram uma chance e Java ganha 2 décimos de segundo de tolerância, comparando com outras linguagens. E então o nosso limite de tempo ficou 1,2. O nosso programa executou em 1,18. Nós quase estouramos o limite de tempo, porque essa abordagem obriga que eu passe sobre o vetor muitas vezes. Então, isso vai tornar o programa ineficiente, no sentido de que, uh, mesmo que eu tenha um caractere, ele vai passar pela tabela, na entrada, né, ele vai passar pela tabela 1000 vezes 128. 128 mil vezes sobre cada elemento. É muita coisa. Tá? Então, esse laço aqui não é a coisa mais eficiente, mas o programa entrega a resposta corretamente. Então, a dificuldade aqui não é fazer a frequência, a dificuldade é mostrar a frequência em ordem e desempatando em ordem, a frequência em ordem crescente e desempatando em ordem decrescente. É de propósito, o enunciado foi dificultado para nos forçar a resolver esse problema. Estão lembrados? Isso foi quarta-feira. Então a gente se envolveu aí nessa confusão. Tem duas áreas, calcular a frequência, beleza, e a outra área mostra a frequência, mas ordenada. E aí a gente não ordenou, a gente fez diferente, a gente fez ondas sucessivas. E aí se a gente olhar a nossa avaliação lá, olha só, deu 1,1. O nosso limite era 1,2. Sobrou ainda, sobrou. Só que depois, eu queria ter mostrado na aula, mas eu não mostrei, eu fiz uma pequena mudança e aí o tempo saiu de 1,1 para 0,8. Eu consegui tornar o programa bem mais eficiente com uma pequena mudança no código. Vocês imaginam o que foi que eu fiz aqui para tornar ele um pouquinho mais eficiente? Ganhei aí em torno de 20%. Acho que tu fez alguma coisa em relação a não ler a lista o tempo todo ou fazer a lista o tempo todo, que nem tu comenta. Então aqui, ó, essa repetição, ela vai de 0 a 127, na verdade de 127 até 0. Ela é uma contagem ao contrário. O J começa em 127, 126,
e ele vai descendo até 1 e a primeira posição é a posição 0. Então esse J ele precisa ficar assim, porque a tabela tem 128 elementos, eu quero pesquisar todos os elementos. Agora esse for aqui embaixo, ele começa com a variável i, frequência 1, frequência 2, frequência 3, e aí vocês vão que ele vai até 999 e até 1000, finalmente. Então, esse bloco aqui fora, ele causa uma repetição de 1000 vezes o bloco de dentro. E o bloco de dentro causa uma repetição de 128 vezes esse system. Seria inútil se a gente não tivesse o J variando. E o que a gente está fazendo então? Procurando todos os caracteres com frequência 1, volta, procura com frequência 2, com frequência 3. Só que acontece o seguinte, quando a gente calculou as frequências, cada vez que a gente calcula a frequência nova de um caractere, a gente guarda em uma posição da tabela. Eu não preciso ir até 1000 se eu sei que o caractere que teve maior frequência, a frequência dele foi 100. Então, na hora de mostrar as frequências, eu não preciso ir até a máxima frequência possível. Eu posso ir até a máxima frequência registrada no problema. Isso vai fazer com que esse laço ele vá, na pior situação, ele vai até 1000, ou então ele vai ficar abaixo de 1000, e aí eu vou ganhar um pouco de instrução aí. Eu vou economizar bateria, eu vou economizar tempo. Então, a mudança que eu fiz é essa aqui. Sem ainda tentar tornar o programa muito melhor, só um pouquinho melhor, eu raciocinei o seguinte, ó. A gente vai ter lá uma frequência máxima. Quando eu encontro uma frequência nova, ela é 1 a mais do que uma frequência antiga, então essa frequência nova, se essa frequência nova excede a frequência máxima observada, o máximo passa a ser essa frequência observada. Então, quando eu começo a executar, o primeiro caractere ganha a frequência 1, 0 mais 1, 1, e ele passa a ser a frequência máxima. A frequência máxima é 1. Quando eu fizer o bloco aqui embaixo, no lugar de ir até 1000, eu vou até a frequência máxima observada naqueles dados. Então, em geral, a frequência máxima vai ser menor do que 1000, eu vou ganhar um tempinho. Então, essa foi a mudança que eu introduzi. Eu introduzi uma variável max, que é o número máximo, o valor máximo de frequência observado. Eu fiz um teste se essa frequência que eu acabei de atualizar, ela gerou uma contagem que é superior ao máximo que eu observei até agora, espera aí, então eu vou ter que fazer um ajuste. E esse ajuste vai ser, olha, o máximo vai ser a frequência observada. Agora, eu posso alterar para max. Então, se eu tiver algum caractere cuja frequência alcançou 1000, aí o for aqui vai até 1000. Agora, se os caracteres que eu encontrei, a frequência vai até 3, 4, como é o caso do exemplo, esse for aqui vai só até 3, 4, então eu vou ganhar bastante evitando essa repetição por frequências que eu sei que ninguém alcançou. Então, eu tornei o programa um pouquinho mais eficiente e aí o tempo dele para executar todos os testes caiu. Senhor, Então, ficou um pouquinho melhor. Pode falar. volta ali no código do isso. Ah, mas se tiver, por exemplo, um com frequência 800 e outros dois com frequência 2 e 3, ele vai Certo. verificar a frequência 799, 798, 7... Sim, sim, sim. O pior caso seria ter uma única letra repetida 1000 vezes. Ele vai assumir frequência máxima 1000 e ele vai passar por todas as frequências de 1 a 1000 sem encontrar ninguém. E na última vez ele mostra o caractere com a sua frequência. É péssimo. Então, existem situações, né, que a gente chama assim, o pior caso, que essa modificação não ganha muito. A modificação que a gente fez, ela ganha, porque nos exemplos que a gente está vendo, nos 3 exemplos que a gente tinha, a gente sempre tem uma frequência muito pequena em poucos caracteres.
Então, foi aí que a gente fez o ganho que aparece ali no- no- na cronometragem, aqui na marcação do nosso tempo de execução. A gente tinha máximo 1,2, a gente já está em 0,8. No mesmo teste, a gente melhorou um pouquinho. Mas sim, isso causou uma melhoria. Nesse caso particular, mas eu tenho exemplos de entrada em que eu perderia muito da vantagem do Max, que é como tu citaste. O pior caso é um único caractere que atinge a frequência máxima, que é 1000, eu não vou ganhar nada. Eu teria que ter uma frequência mínima. Mas ainda assim, eu tenho um caso muito ruim de um caractere na frequência 1 e o outro caractere na frequência 999. Também não ia ajudar essa ideia de cortar os extremos. Mas, num caso geral, até que ajudou. Então, o que a gente queria fazer era o seguinte: tendo uma tabela de frequências, a solução que todo mundo estava falando era: vamos ordenar a tabela. No lugar de usar essa ideia de ondas sucessivas, pega a frequência 1, pega a frequência 2, não. Vamos colocar em ordem a tabela e aí a gente passa a tabela uma única vez. Então, a dúvida agora é: quantas instruções eu gasto aqui e quantas instruções eu gastaria se eu ordenasse a tabela primeiro e depois passasse a tabela uma única vez. Então, a gente quer fazer um outro algoritmo com outra ideia, só que aí depois a gente vai executar e ver se ele ganha desse algoritmo ou não, em questão de eficiência, em questão, nesse momento, em tempo. O tempo está sendo executado lá na máquina, lá do URI, lá na rede, lá na nuvem. Então, esse tempo ele está sujeito a máquina tem muitas requisições ao mesmo tempo, talvez ela fique um pouco mais lenta. É difícil de avaliar assim essas interferências, né, que não é só exatamente o nosso código rodando, às vezes tem que rodar mais de uma vez para ele dar um número adequado. Mas em geral, a máquina é bastante estável, ela consegue executar um programa sem penalizar outro programa. Então, a gente quer descobrir se nesse teste que a gente está vendo ali, a gente consegue um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais eficiente. E aí a solução seria ordenar o vetor e depois mostrar o resultado. Tranquilo até aí, pessoal? Tranquilo. A gente tem duas coisas para fazer. Isso que eu fiz agora com o Max, a gente diz assim, eu estou pulindo o bit, eu estou pegando o bit lá e escovando, eu estou trabalhando, tentando extrair um pouquinho de eficiência de um programa que ele tem um certo comportamento. Ele não vai ficar muito melhor do que isso, que foi o que o colega estava comentando. Eu melhorei. Mas a abordagem em geral, ela mesmo que eu continue fazendo esses ajustes, ela tem um comportamento característico que eu não vou conseguir mudar. O que a gente quer fazer é resolver de outra maneira, usar outra abordagem. E aí descobrir se essa abordagem, se ela vai ter um desempenho maior ou menor. Então, a chave que a gente tem é essa aqui, ó. Esse fora, ele vai até 1000 no pior caso. E esse fora aqui dentro, ele vai até 128. Então, esse fora 1000 e esse 128. Então, eu estou falando aqui de 128 vezes 1000, 128 mil operações, a grosso modo. Eu preciso encontrar uma outra abordagem em que eu não tenha um for dentro do outro ou que a multiplicação desses valores acabe sendo menor do que 128 mil. Aí eu vou ter chance de ter uma resposta mais eficiente. Então, a gente vai tentar investir nesse tipo de resposta. Qual é a dificuldade? Por que a gente não executou isso antes? Primeiro, a gente nunca viu ordenação, que é uma coisa característica de vetores, mas a gente não tinha visto. Segundo, o que a gente está ordenando é uma tabela de 2 colunas. Só que a gente fez uma gambiarra. A gente fez o seguinte, ó. A posição do elemento corresponde à primeira coluna. Eu não guardo a letra A dentro do vetor. Eu guardo o valor da frequência da letra A na posição 65 e isso me faz saber que quem está na posição 65, 65 é o código ASCII de A, quem está na posição 65 é a frequência de A. Então, se eu trocar o 3 de local,
Se eu mexer e colocar o 3, nesse caso, a ordenação correta seria que o 3 para na posição 2 do vetor. Só que se ele parar na posição 2 do vetor, esse 3, num vetor ordenado, eu não vou saber qual era a letra original quando eu comecei a ordenação. Então, eu sou obrigado a criar uma tabela com duas colunas, aonde eu guardo explicitamente a letra e o número. Eu vou ter que guardar as duas coisas juntas. Então, a tabela não vai ser uma tabela de inteiros. A tabela vai ser uma tabela de outra coisa. Outra coisa que permite ter dois compartimentos. A outra forma de fazer seria ter uma tabela de inteiros e aqui seria a tabela de inteiros e aqui seria a tabela de letras. Eu poderia ter dois vetores lado a lado. No primeiro vetor eu tenho as frequências, seria essa coluna, e no outro vetor, lado a lado, eu tenho as letras. As letras iniciam na sua posição original, mas à medida que eu ordeno frequências, quando eu trocar o 3 de lugar, eu pego a letra no outro vetor na mesma posição e troco de lugar junto. Então, eu tenho dois vetores paralelos. Nesse vetor letras, eu vou ter esse conteúdo armazenado dentro do vetor. E nesse vetor frec, eu vou ter as frequências armazenadas dentro do vetor. Então, se eu tenho um elemento na posição i e ele Professor, muda, pois não? não, é só que a gente não poderia fazer um dicionário, por exemplo? Dicionário, aí ele vai entrar em listas, vai entrar em coleções. O dicionário seria a solução orientada a objetos. Tá. Ok. Não, é que eu tava pensando já mais à frente, porque pra mim isso tá parecendo uma grande gambiarra, assim. Mas tudo bem. Exato, exato. A ideia do dicionário é evitar que o programador tenha que construir essa lógica para cada problema. Então, nós temos Sim. estruturas prontas que a gente vai reaproveitar. É que a ideia agora é como fazer o dicionário e não tanto como usar o dicionário. Então, essa gambiarra que a Entendi. gente está falando, na verdade, é como é o dicionário por dentro. Então, existe um dicionário em Java que é o hashtable, e essa classe, como acontece com a classe string e a classe system, a gente tem o código-fonte dela na internet, a gente pode olhar como é que ela foi feita. Mas sim, o que a gente está tentando criar é um dicionário. Mas nesse caso particular que a gente está trabalhando, o dicionário ele é interessante, mas é que esse problema em particular, ele tem uma situação que é a seguinte: inicialmente a letra sempre vai estar armazenada na posição 65. Então, se eu quiser encontrar a posição da letra, eu não preciso fazer cálculo nenhum. Eu tenho exatamente a posição pelo valor da letra. O dicionário, para fazer a mesma coisa, ele vai ter que usar uma estrutura para localizar a posição da letra. Então, nesse caso particular, como a gente tem um endereçamento direto, como a gente chama, o dicionário iria perder em desempenho. Ele é uma estrutura Ah, geral que está pronto, mas ele ficaria um pouco mais lento, porque o dicionário ele não sabe que a letra A está sempre na mesma posição. Ele teria que trabalhar com um hash, teria que trabalhar com uma árvore. Então, desse jeito que a gente está fazendo na mão, ele vai virar um dicionário, mas ele é um dicionário que ele sabe a estrutura do problema e ele vai conseguir explorar isso. Dá até para então, comparar depois. então o que a gente está fazendo aqui nessa aula, ao invés de a gente usar a gente está tirando a abstração do dicionário, no caso, né? Porque agora a gente vai saber programar o dicionário e depois para saber Isso. como se utiliza ele, né? No Isso, caso. é que no semestre que vem é programação orientada a objetos. Aí, quando o professor disser para vocês usem um dicionário, vocês vão pegar o dicionário pronto da Oracle. E Uhum. aqui a gente está vendo assim, como é que a gente, para que serve um dicionário, como é que ele é construído. Ou seja, a nossa Então, abstração é vetor. E aí a gente tem que faz trabalhar com sentido. vetor. A gente sempre Faz discute sentido, qual é faz a sentido. ordem que a gente tem que fazer, mas no momento, assim, ó, tendo um vetor, como é que você resolve isso? Uhum. Ok, não, é que faz sentido um dicionário ser dois vetores orientados, né, no caso. Aí é que tá. Essa solução faz sentido, só que imagina que no lugar de ter duas colunas, a tabela tivesse 20 colunas.
Sim, mas daí é automático, daí não. Mas aí Por isso que seriam 20 vetores lado a lado. é. Começaria a ficar ruim. E é isso que o livro fala no capítulo 7. Se você tem vetores paralelos, você pode fazer isso. Mas não é a melhor solução. A melhor solução é criar uma estrutura onde você guarde um elemento e todas as suas variáveis. Aí você coloca Uhum. esse elemento num vetor e depois troca as coisas de lugar. Isso é o que o livro vai dizer para nós. Então, essa é uma solução, vetores paralelos. O livro diz, tá, nesse caso até faz sentido, mas imagina que eu tenha um cadastro de cliente que tem nome, endereço, telefone, e-mail, e aí eu vou ter aqui 20, 30 colunas, eu vou ter 30 vetores. O que a gente está tentando sensibilizar agora é o seguinte, ó, eu tinha aqui diversas linhas, e isso a gente resolveu com o vetor. Agora, se eu tiver diversas colunas, duas coisas eu posso fazer. Eu posso fazer um vetor de vetor para liberar as duas dimensões, ou Ok. eu posso fazer vetores paralelos, mas a solução que ele indica é criar um registro, criar uma estrutura e fazer um vetor dessa estrutura. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, ó. Tá, me explica essa última parte, que eu não, É o daí que eu ele já vai não fazer, peguei ó. tão bem. É, eu vou precisar guardar uma informação que seria assim, a letra A maiúscula, a frequência dela é 0. A letra B maiúscula, opa, isso está lá no nosso livro, explicado de outro jeito, com outro exemplo. Então, vale a pena passar lá, mesmo que vocês saiam satisfeitos. Mas se tiverem dúvidas, é mais uma fonte. Então, eu preciso guardar assim, o que o colega estava dizendo, que a gente chama de dicionário. Essa é a chave e esse é o valor armazenado. Então, o elemento que eu quero guardar, ele pertence a uma estrutura de dados que tem dois campos. E para nós, no momento, a estrutura de dados é a classe. Então, eu vou criar uma classe. Essa classe eu vou chamar de par. Par, o que é um par? Um par é dois valores, né? Então, vai ser a letra e vai ser a frequência. Vamos ver se a gente escolhe um outro nome, mas eu tenho duas coisas. O que eu tenho? Eu tenho um caractere, que é a letra, e eu tenho um inteiro, que é a frequência. É isso que eu preciso para resolver esse problema de outra forma. Eu vou criar uma classe, eu vou criar objetos dessa classe, e essa classe ela tem um compartimento para guardar qual é a letra e outro compartimento para guardar qual é a frequência da letra. É esta mesma tabela, só que uma linha dessas fica dentro de um objeto. Por isso que no calendário e no livro a gente está falando de vetores de referências. Quando a gente tem um tipo simples, como int, char, que são a base do vetor, é um vetor simples, um vetor tradicional, a gente já fez exercício com ele. Agora a gente está indo para uma outra ideia. E se eu pudesse fazer um vetor de objetos de uma classe? Ah, tá. Então, Entendi. Então, peraí, deixa eu emendar uma pergunta então. vamos Então, lá. um banco de dados muitas vezes vai ser um vetor de objetos com a característica e-mail, idade, Justamente. É isso. aniversário, Exato. nome, É o, conta do banco, tudo mais, e são isso. vários objetos que encadeiam em vários outros lugares de A instância dentro do grosso, a computador. grosso modo, sim. O banco de dados tem uma dificuldade que é a questão do arquivo em disco, mas a grosso modo é isso. Mas o que a gente está conseguindo aqui? E se alguém dissesse, essa tabela tem 30 colunas, eu vou ter 30 vetores? Não, eu vou ter um vetor. Quem vai ter 30 campos é o elemento do vetor. Então, eu tenho sempre no programa um vetor, só que esse vetor vai ter vários campos. E aí, se alguém inventar que tem mais campos, eu mexo aqui, mas eu sempre tenho um vetor no programa principal. Então, nos favorece essa ideia, né? Por quê? Porque eu faço a mudança aqui, mas o vetor continua um vetor. É melhor do que a ideia que a gente tinha de, se tiver mais uma coluna, bota mais um vetor do lado. Se eu quiser copiar os três valores para outra linha, eu vou ter que ter três atribuições se eu tiver três vetores paralelos.
Se eu quiser copiar os 3 valores para outra linha, basta uma atribuição, porque todos os elementos estão dentro da mesma variável, que é a variável que arca ali o par, né, a frequência. E a gente vai ter menos gasto de processamento por eles estarem em objetos ou não? Pois então, na verdade, possivelmente a gente vai ter um gasto maior. Tá? Porque o objeto é uma estrutura que o processador do computador não reconhece. Então, o objeto, quando eu tenho um vetor de inteiros, o inteiro é um tipo simples. Agora, quando eu tenho um vetor de um objeto, aí o objeto, ele em si, ele tem uma certa complexidade que vai se adicionar ao custo. Mas a gente ainda prefere transferir esse custo para a execução em casos em que ele não seja proibitivo, né? Então, eu vou ocupar memória com essa solução. Essa solução tem 2 dimensões, que é quantos caracteres diferentes eu preciso reconhecer e quantos atributos tem em cada caractere, são 2 dimensões. A gente resolveu uma dimensão com o vetor, que a gente já tinha conversado da última vez. Agora, essa dimensão das colunas, a gente está resolvendo com o objeto. Então, Professor, o que tu quis dizer com proibição? Proibitivo? Eu quero usar o nível de abstração mais alto disponível. Eu quero ficar o mais longe possível da implementação do computador. A gente diz assim, eu quero falar sobre o universo de discurso do usuário da aplicação, eu quero falar sobre linguística, eu quero falar sobre comunicação entre 2 pessoas. Então, eu tenho uma classe par que tem uma letra e uma frequência. O outro lado eu quero ficar bem próximo da implementação em hardware para tirar o maior desempenho possível. Então, no nosso caso, eu posso colocar quanto de abstração eu quiser, mas o meu limite de execução é 1,2 segundos. Uhum. Se eu fizer uma abstração super fácil de entender, de alterar, mas eu estourar 1,2, ele não vai aceitar. Então, isso que é o proibitivo. A gente tem assim, eu quero botar classes, eu quero botar listas, eu quero botar... Tá, mas agora a gente não consegue dar a resposta no tempo certo. Vamos ter que baixar o nível de volta. Ok. Então, a gente quer sempre o nível mais alto de abstração, sem estourar as restrições de tempo, consumo de energia, esse tipo de coisa. Bom, olha só, a gente criou um par. E esse par permite guardar dois valores. Então, dessa maneira, esse vetor tabela, cada posição da tabela é um par. E essa posição da tabela guarda 2 valores, um caractere e um inteiro. Como é que eu tinha feito antes? Eu tinha feito a posição do vetor corresponde à letra. E o valor da frequência é o inteiro armazenado. Agora eu fiz diferente. Eu tenho uma tabela com várias linhas, cada linha é formada por uma letra e por uma frequência. Se eu trocar esse par de posição no vetor tabela, o par continua mantendo juntos a letra e a frequência. E é isso que eu queria fazer. Eu queria ter uma estrutura que eu pudesse trocar de lugar sem perder a relação que existe entre a frequência e a letra que está sendo indicada. Por isso eu precisei guardar a informação, que é a letra, dentro de um objeto. Então, essa mudança aí é a mudança que o livro sugere. Tranquilo? Mais ou menos, né? Eu tô fazendo muitas perguntas, mas eu queria fazer mais uma, de qualquer forma, já que tu perguntou. Se a gente perde em processamento, e claro, a gente está ganhando em abstração, mas o que mais que a gente está ganhando com isso? Eu sei que a gente vai ganhar em organização e vai resolver o nosso problema, mas a gente está perdendo, que nem tu falou, pode ser uma questão de conseguir no tempo ou não. Então, o que a gente está ganhando com isso? É uma boa pergunta. É uma pergunta em que mais ou menos a gente está uns 60 anos discutindo, né? Eu quero alguma coisa que seja a maior eficiência possível ou eu quero alguma coisa que seja mais fácil de manter e compreender. O que a gente ganha e o que a gente perde? É uma pergunta interessante, isso afeta toda a computação. Demora um pouquinho para a gente responder, assim, mas
Pensa em um automóvel, o automóvel mais comum, acho que ainda no país, é o automóvel com câmbio manual. Concorda? Acho que sim, eu não sei muito de carro, mas eu concordo. É, mas existem veículos com câmbio automático. Tá? E, por exemplo, eu tenho um carro com câmbio automático. E esses dias, há alguns anos, eu precisei socorrer um amigo. Ele estava passando mal, eu tive que dirigir o carro dele. E em cada sinal vermelho eu deixava o carro morrer. Tá? Eu dirigi tanto tempo no câmbio automático que eu perdi o reflexo do câmbio manual. O que é o câmbio manual? O câmbio manual, a relação de potência toda, quem controla é o motorista. Né? Uhum. Então, o motorista ele é obrigado a prestar atenção em uma série de coisas que o câmbio automático abstrai, evita. Né? Então, eu sempre digo assim, um excelente motorista, ele consegue uma maior eficiência, um menor consumo, se ele dirigir o carro manualmente, câmbio manual, a marcha, na troca de marcha. Agora, o motorista médio, se ele deixar o câmbio automático fazer as coisas para ele, ele vai ter uma melhor viagem, um menor consumo. A dúvida é essa: cada vez que eu tento obter mais desempenho do computador, eu sou obrigado a ser um melhor programador, eu tenho que conhecer melhor a máquina, senão eu vou acabar atrapalhando. Tá? E o que a gente descobre é que em um projeto de muito longo prazo, 30 anos de sistema funcionando, o equipamento muda. E aquela otimização que eu fiz no 5º ano do projeto, quando chega no 10º ano do projeto, ela é o oposto do que deveria ser. Então, se eu quiser trabalhar nesse nível de abstração muito baixo, eu tenho que acompanhar as mudanças de sistema operacional, de hardware. Então, ao longo prazo, eu estou assumindo um compromisso de manutenção. A chave toda da abstração é a manutenção. Eu vou gastar um pouco mais para executar, eu vou escrever um pouco mais de código, mas a manutenção, ou seja, a vida do sistema em operação, ela vai ser facilitada quando eu tiver que fazer uma mudança. Né? Então, quando a abstração é alta, eu faço uma mudança se o meu usuário pedir. Quando a abstração é baixa, eu faço uma mudança quando a Microsoft me avisa que o Windows está fazendo alguma coisa e eu tenho que correr atrás disso. Então, a gente busca a abstração para ter mais facilidade de conferir se o sistema está correto e para facilitar um pedido de mudança que vai acontecer na vida do sistema em um momento imprevisível no futuro. Então, a abstração ela nos fornece a chance de receber um chamado de manutenção e, em questão de minutos, entregar o sistema com a correção. E o nível baixo de abstração, às vezes, impede isso e obriga que eu tenha um excelente programador para que ele consiga trabalhar nisso. Então, é um pouco grosseira assim, a comparação, mas se eu estiver trabalhando com bibliotecas de computador, bibliotecas como a biblioteca do Java, se estiver trabalhando com sistema operacional, eu vou buscar eficiência, eu vou procurar otimização com pouca abstração. Se eu estiver trabalhando numa aplicação que tem um usuário na ponta, um aplicativo, um app, como a gente chama, a gente prefere abstração alta para ficar mais ágil para atender uma mudança que o usuário solicita. Então, se eu trabalhar com Windows, se eu desenvolver o código do Linux, eu vou trabalhar em um nível de abstração muito baixo, eu nem tenho objetos. Mas se eu for trabalhar com um usuário que depende de mim para manter a aplicação funcionando, eu geralmente vou trabalhar com objetos e funções num nível bem alto. Então, mas é uma pergunta interessante. É. Então a gente abre mão de desempenho para ter versatilidade, então, para A ter gente... dinamicidade. Isso. O pessoal chama de manutenibilidade, manutenção. Ah, A que palavra feia. é feio. A capacidade de ter manutenção fácil. Então, isso aqui é super rápido. Quantos programadores da equipe de 10 conseguem entender esse código? Um só. Os outros 9 não sabem o que está acontecendo, mas é super rápido. O outro é um código que os 10 programadores da equipe de 10 conseguem entender e conseguem mudar. Mas ele não é tão eficiente, mas ele atende à resposta. Esse aqui foi o nosso limite. Ó. O nosso limite era 1,2. A gente fez um código que atende com 1,1. Eu podia ser mais rápido? Podia, mas atendeu. Tá? Agora a Mas gente já... então
quando, tipo, eu tô num laboratório, né? Aham. Então é sempre melhor eu trabalho muito em equipe. Então o melhor é sempre eu tentar abstrair as coisas e deixar usar coisas que são mais de domínio Sim, sim. Ah, não. conhecido Exato, entre exato. os Exato. programadores. Exato, exato. Exato. Essa é a recomendação geral. A equipe tem que ser, todo mundo tem que ser capaz de entender o sistema, senão a gente vai gerar uma área do sistema que só algumas pessoas podem mexer e isso vai a longo É, prazo ter problemas. Aham. e pior que isso é uma coisa que quando eu tô lá eu vejo muito isso, que alguém saiu do laboratório e ela programou uma parte do programa e ninguém sabe ou como é que É, se arruma aquela exato. parte Exato, exato, ou se exato, olha exato. para aquilo ali. Não, É, então tá, então faz sentido abstrair as coisas. Então, valeu, senhor. a longo prazo, sim. Então, aquela explicação que eu estava dando, a gente está usando técnicas de trabalho em sistemas extensos e de longa vida em exemplos de uma página. Por isso que às vezes parece, mas o cara está exagerando. Não, é que isso que a gente está falando agora funciona em qualquer projeto, na NASA, quando for para Marte, vai ser assim. Agora, a outra forma de resolver, bom, um programinha de uma página eu até consigo me virar. Então é interessante, a gente está exagerando mesmo. A orientação a objetos ela está voltada para manter um sistema funcionando mais tempo do que vai ser a minha carreira profissional. E aí a abstração vai subir bastante. Bom, Ok, valeu, senhor. não, tranquilo, pessoal. Essa mudança que a gente fez aqui, ela vai, a gente chama assim de uma estrutura de dados, um tipo estruturado. Vocês notam, quando eu tenho um vetor, o vetor tem vários compartimentos. Como é que eu indico um compartimento dentro de um vetor? Por um número, porque os compartimentos são numerados. E todos os compartimentos têm a mesma estrutura. Por exemplo, um vetor de inteiro, todos os elementos são inteiros e eu localizo qualquer um dos inteiros por um número. Agora, essa outra ideia aqui é a ideia que a gente costuma chamar de objeto. Antigamente era registro. Isso que eu fiz agora tem mais cara de um registro, de um struct, de um record. O que eu fiz? Eu fiz uma coisa, eu fiz uma área, e essa área ela tem compartimentos. Só que vocês notaram que os compartimentos agora têm nomes. Então, se fosse a ficha de um paciente ou de um cliente, cada nome seria um campo do formulário de cadastro daquele indivíduo. Então, aqui eu tenho outra vez uma estrutura composta, um tipo estruturado, só que agora eu tenho compartimentos e cada compartimento tem um nome. E isso eu achei adequado para representar uma das linhas da tabela. Agora, eu posso representar uma linha individualmente, mas o que eu quero é uma tabela com vários desses elementos, por isso eu recorri ao vetor. Só que se eu tiver um vetor de objetos, a maior parte das abstrações, dos cadastros, das listas, das áreas de dados que a gente encontrar na frente, elas podem ser representadas assim. Eu tenho várias repetições de uma mesma estrutura. Então aqui eu tenho várias repetições de uma estrutura que tem dois campos. Então essa abordagem, o livro fala dela, então esse é o vetor de referência, o vetor de objetos, e a gente vai adotar quando eu me dou conta que o meu programa não tem um vetor de um tipo simples, mas diversos vetores paralelos. Então, eu deveria ter feito um vetor de objeto, onde no lugar de ter vários vetores, eu tenho um vetor, só que dentro do vetor, o elemento de cada linha tem vários campos. Então, na verdade, é uma tabela, como se fosse do Excel. Tá? A estrutura que eu quero representar é a mesma coisa, uma tabela como aparece aqui. Só que o que eu quero é uma linha corresponde a um objeto. E esse objeto vai ser criado a partir de uma classe. Então é o que a gente está tentando fazer aqui, essa vetores paralelos. Quando eu conseguir representar isso, aí eu vou ter a chance de trocar um elemento de lugar na tabela sem que eu esqueça, sem eu perder a referência de qual é a letra que eu gostaria de mostrar a frequência. Isso vai permitir que eu reescreva essa área, onde no lugar de frequência eu vou ter a tabela, só que dessa maneira eu vou fazer o quê? Eu vou ordenar a tabela,
Depois que eu ordenar a tabela, eu vou passar uma vez sobre a tabela mostrando todos os elementos. Então, eu vou precisar copiar dados para a tabela. Eles estão em FREC, vão para a tabela. Eu vou precisar ordenar tabela. E, finalmente, eu vou precisar mostrar frequências, que é o que aparece aqui embaixo. Então, eu estou alterando a estrutura porque eu acho que é mais barato copiar os dados de FREC para a tabela nova, ordenar a tabela nova e depois mostrar a tabela. Porque a tabela ela tem sempre 128 linhas. Então, mostrar as frequências vai ter um custo de repetir uma vez para cada linha da tabela. O que eu não sei é qual é o custo para ordenar a tabela. Esse custo que eu tenho aqui nessa estratégia atual, a gente tinha visto que ele é 1000 vezes 128, que é o número de repetições que eu passo aqui. Se eu quiser mostrar as frequências, já está tudo ordenado, o custo vai ser 128. Se eu quiser copiar para a tabela, o custo vai ser 128 também. Qual é o custo que seria aceitável para que esse bloco que está faltando consiga ser mais eficiente que esse bloco? Eu tenho 128 uma vez aqui, 128 uma vez aqui. Se eu gastar aqui 998 vezes 128, se esse processo de ordenação tiver um custo enorme, ainda assim ele vai empatar com esse processo que eu estou fazendo. Então, o que nos falta descobrir é quanto custa ordenar uma tabela de 128 elementos. Quando eu descobrir esse custo, eu vou saber se essa estratégia é mais eficiente do que essa estratégia. Então, eu estou indo pelas repetições. Isso aqui repete 1000 vezes e isso repete 128 vezes. 1000 vezes 128. Copiar de FREC para a tabela que eu criei, eu vou ter que passar uma linha de FREC para uma linha da tabela, 128 vezes. Mostrar a tabela, eu vou ter que passar uma vez cada elemento da tabela, 128 vezes. Quanto é que custa ordenar uma tabela que tem tamanho 128? Se eu conseguir descobrir isso, eu vou saber se vale a pena fazer essa ordenação. Então, eu preciso descobrir quanto custa ordenar uma tabela que tem 128 linhas. Alguém sabe? Quantas operações, quantas vezes eu tenho que passar sobre uma tabela para manter ela ordenada? Então, nota, eu quero fazer uma mudança no programa, mas eu parei agora, eu quero ver o seguinte. Será que o novo código vai dar menos instruções ou mais instruções? Porque senão não é uma boa ideia. Eu queria ter uma ideia de quanto que eu estou ganhando. Então, imagina que ordenar uma tabela custasse 10.000 vezes 128. Eu vou ter um for por fora que custa 10.000. Aí não vale a pena. Ordenar é muito pior do que fazer o que eu fiz aqui. Agora, imagina que ordenar uma tabela custasse 1. Uma vez 128. Aí eu ia ter aqui 3 vezes 128, comparando com 1000 vezes 128. Vai embora, ganhou. Vamos fazer isso aí que é muito melhor. Eu preciso saber quantas vezes. Agora, se o número de vezes que eu passo sobre a tabela for menor que 998, ele já ganha desse processo que está aqui embaixo. Se ele for maior, ele perde. Eu não vou fazer porque não vale a pena. Eu quero saber quão menor é. Porque se for maior, eu não vou fazer. Quão menor seria? Então eu preciso olhar, a tabela tem tamanho 128 e eu preciso imaginar que número vai aparecer aqui. Quantas vezes eu tenho que passar em cima de uma tabela de 128 elementos até ter certeza que ela está ordenada. Tá claro? Tá claro. Ah, pois é. E agora, será que tem como fazer essa conta mágica? Eu sei qual é o tamanho da tabela, quantas linhas ela tem, e eu quero dizer assim, ó, o custo de ordenar a tabela vai ser tantas operações. E aí eu vou poder fazer essa conta e decidir se eu reprogramo ou não. Bom, o método mais simples, mais popular de ordenar uma tabela, ele se chama bolha. Bolha, bubble, bolha. Bubble Eu sort. tinha
tinha pensado já em... Só que daí eu não lembro se isso era uma propriedade do array ou era do list. Que tinha como tu... Eu, pelo menos, pensaria em pegar a frequência ou o número, a posição, que daí tu falou que sempre vai ser 65, coisa assim, e botar para ordenar em ordem crescente com um método que tem. E daí fazer isso. Existe na biblioteca já a ordenação pronta. Mas aí a gente não está usando a biblioteca, a gente está fazendo na unha, lá no nível baixo de abstração, para ser coerente com o Na resto. raiva. Porque, como tu está dizendo, se eu quisesse resolver isso com objetos, que seria semestre que vem, a gente resolve com 2 linhas. Mas na unha, a gente resolve com um código que tem controle de fluxo e vetores, como a gente está fazendo agora. Se eu tivesse que programar numa linguagem como a linguagem C, eu estaria mais próximo disso que eu estou fazendo. Mas a pessoa que fez a classe que a gente vai usar, ela tem que saber programar nesse nível que a gente está programando. Então, eu consigo usar um dicionário para fazer a frequência e depois eu consigo ordenar o dicionário com uma classe pronta também. E terminei meu trabalho. Isso é como a gente faria na vida profissional se a linguagem que a gente trabalha tem essa estrutura. Aqui a gente está trabalhando imaginando que a gente tem que construir a estrutura, que às vezes é o caso. Bom, a gente está indo para a questão de ordenar. Ordenar em inglês é sort. Eu lembro um professor de programação, um dos primeiros professores de programação, ele deixou numa sexta-feira um exercício que era para sortear 100 números. Sortear 100 números, a gente chegou na segunda-feira com um programa que... Não dá para te ouvir. Chegamos na segunda-feira com um programa que gerava 100 números aleatórios. E aí ele disse, não, mas não foi isso que eu pedi para sortear. Porque em inglês o verbo é sort. Sort seria para nós ordenar. Né? Então, esse problema chama, muitas vezes o profissional mais antigo fala que é para sortear números. Sort, então, seria organizar e, no nosso caso, seria ordenar, colocar em ordem. Então, eu posso colocar em ordem crescente e ordem decrescente, porque o enunciado do problema ele diz assim, as saídas têm que aparecer em ordem. E é por isso que a gente está envolvido nessa confusão toda aqui. E se a gente pensar, o que é o bolha? O bolha é um algoritmo de ordenação que é super fácil de lembrar, mas ele não tem um bom desempenho. O desempenho dele aparece, por exemplo, na Wikipédia, aparece aqui, ó, nessa notação O. Notação O é a notação de complexidade de um programa. E ele diz assim, o pior caso do bolha é n ao quadrado. Então, esse é o pior caso do bolha, n ao quadrado. Significa que o custo para ordenar uma tabela de 128 elementos seria 128 vezes 128. Esse é o custo que o bolha vai oferecer para quem quer ordenar uma tabela de tamanho n. Portanto, se eu usar o bolha, a minha pergunta se resolve assim, quanto que custa ordenar? A tabela tem tamanho 128, então custa 128 vezes 128. Né? Então, vai dar aqui 130 vezes 128, comparado com 1000 vezes 128. Tá valendo a pena, porque essa soma toda aqui olha, você vai ter que copiar tudo, depois você vai ter que fazer a ordenação e depois você vai ter que mostrar o resultado. Isso vai dar, então, 128, 129, então vai dar 130 vezes 128. A gente resolve isso com 130 vezes 128 instruções, desse print aqui. E do outro jeito, no pior caso, você resolve com 1000 vezes 128. No pior caso, 1000 vezes 128. Então, essa abordagem aqui, essa abordagem é 10 vezes mais ineficiente, da ordem de 10 vezes, de 130 para 1000.
Pô, se eu conseguir fazer desse jeito, o meu programa vai ser muito mais rápido, eu acho, e vai bater esse tempo aqui de 0,8. Então, a gente está agora escovando o bit, mas de uma maneira que eu não vou fazer isso daqui, eu consigo tirar uma, duas instruções. Eu vou fazer de outro jeito, eu vou ordenar criando uma tabela auxiliar e depois eu vou mostrar através da tabela auxiliar e eu acho que isso vai bater esse tempo que eu tenho. Então, a pergunta é, quanto custa ordenar uma tabela? Olha, o método mais popular, mais simplesinho, é aquele método que vai custar n vezes ao quadrado. Ah, emocionante, né? Então agora eu estou mais animado para codificar essa coisa, porque eu estou com a impressão que o meu programa vai ser 10 vezes mais rápido do que ele era antes. Ele está dando 0,8, eu tenho a esperança de que ele vai dar um resultado ainda melhor. Tranquilo? 10 vezes Tranquilo. melhor. Só que nota o seguinte, ó, o bolha é um algoritmo que vai te entregar uma lista ordenada, só que ele tem o pior caso. E ele tem o melhor caso. O melhor caso ele roda em N. Ah, pois é. Então, assim, um algoritmo desse tipo, ele tem o pior dia, o melhor dia e o dia médio. Então, o bolha está num dia ruim, vai custar N ao quadrado. Mas esse é o pior situação possível. Só que assim, na média, ele vai gastar N ao quadrado, só que no melhor caso ele gasta O de N. Então, ao invés de gastar 128 vezes 128, ele gasta só 128. Mas como que ele pode fazer isso? Qual é o melhor caso? Quando, por acaso, a lista já estava ordenada. O caso em que a coisa vai passar direto, sem quase nenhum custo. O custo linear e não quadrático, como está aqui. Então, eu tenho o melhor dia e o pior dia do bolha. O pior caso, n ao quadrado. Qual é o caso médio? N ao quadrado também, é muito próximo do pior caso. Mas tem uma sequência que ele já encontra ordenada e ele não vai gastar quase nada, ele é muito bom. Então aqui tem duas operações, comparar se dois elementos estão fora de lugar e trocar dois elementos. Então no pior caso ele não troca nada, ele troca um só, troca um número pequeno de elementos. Então essa é uma coisa que eu tenho que pensar. O pior caso da substituição é n ao quadrado. Qual é o pior caso desse algoritmo que eu tenho aqui, de ondas sucessivas? O pior caso dele é 1000, aonde ele vai ter que ir até o final, até 1000. Qual é o melhor caso dele? O melhor caso dele é quando o max não é 1000, quando o max é menor que 1000. E, bom, a gente viu que o nosso exemplo, o exemplo de entrada que a gente tem no URI, a frequência máxima é 3. Então, significa que, no melhor caso, esse algoritmo ele vai executar 3 vezes 128. Aí, 3 vezes 128 é bem melhor do que 130 vezes 128. Então, esse algoritmo, quando a tabela de frequência ocupa apenas valores muito baixos, ele é super bom. Ele é interessante, porque ele vai dar aqui um valor max vezes 128, onde max é a maior frequência. Se a gente for lá para o URI e perguntar para o exemplo quais são as frequências, a frequência maior do exemplo é 3. Então, esse negócio vai executar em 3 vezes 128, que vai bater o 130. Então, qual é o problema que a gente tem aqui? Esse algoritmo, para algumas situações, ele é bem melhor do que esse algoritmo que eu estou indo construir. Só que no pior dia desse algoritmo, no pior caso desse algoritmo, ele vai fazer um limite de 1000 vezes 128. Mas no melhor caso, ele pode fazer uma vez 128, que é só 128, que é muito bom. Agora, esse algoritmo que eu fiz, quando ele estiver no pior caso, ele vai garantir assim, ó, não passa de 130 vezes 128 operações. E no melhor caso? Bom, aí no melhor caso a gente tem um problema, porque o melhor caso vai ser
praticamente a mesma coisa. Então, o caso médio dos dois, esse daqui daria 500 vezes 128, esse daqui daria em torno de 130 vezes 128. O pior caso, o caso médio desse aqui, bate o pior caso e o caso médio desse aqui. Só que tem um dia que esse daqui vai gastar 130 vezes 128 e esse aqui vai gastar 3 vezes 128. Então, a gente tem que cuidar, porque esse algoritmo, o que ele faz? Ele evite que a computação degrade, que ela fique inviável, que ela fique muito lenta. Ele evita isso, porque o pior caso dele é menor do que o pior caso desse. Só que, dependendo dos dados de entrada, esse algoritmo tem algumas situações em que ele bate o outro algoritmo. Então, agora eu Sério? fico dividido. Uhum. Eu posso dizer que o método do Bubble Sort ali, o que tu tá com o mouse em cima, ele é mais estável que o que a gente fez? Ele estável é possível, só que estável em algoritmos a gente usa para outra propriedade, que a gente vai ver quando estiver programando isso na quarta-feira. Estável significa que se A está antes de B, depois de ordenar, se houver um empate, A fica antes de B. Se ele for instável, se eu tiver A e B e houver um empate, eu não sei se o A fica antes de B ou se o B fica antes de A. Isso é estabilidade na ordenação. O que a gente está... Mas a ideia está certa, Só que tecnicamente o estável, a gente diz assim, quando existem duplicatas, elas mantêm a ordem original ou elas saem da ordem original. Isso é estabilidade. Mas a ideia é essa, em linhas gerais a ideia é essa. Esse algoritmo, se eu passar várias situações, no pior caso, esse algoritmo ele tem um limite, ele não vai custar mais do que isso. Eu sempre brinco assim, quando a gente vai sair para jantar, a gente às vezes busca um lugar que tenha um preço fixo, né? Tipo um buffet livre, ou a pessoa vai comer um sanduíche, porque o restaurante à la carte a pessoa pede uma salada, daqui a pouco pede uma entrada, pede um acompanhamento, prato principal, uma sobremesa, daqui a pouco a soma saiu do controle. Então, esse algoritmo, ele vai te dar uma garantia superior. Fica tranquilo, não vai custar mais do que isso, em nenhum momento, em nenhum caso. E aí eu fico, então meu computador vai dar conta, meu usuário não vai ter que esperar demais. Agora, esse algoritmo, ele diz assim, cara, tem situações que vai ser muito rápido, mas tem alguns casos que vai demorar mais. E esse demorar mais significa 10 vezes mais do que a garantia que esse outro algoritmo dá. Então, a pergunta que o programador faz assim é: com que frequência o melhor caso e o pior caso acontecem nos dados que a gente recebe? Com que frequência eu vou ter uma entrada que tem 1000 elementos? Com que frequência eu vou ter uma entrada que tem 3 elementos no máximo de frequência? Então, é isso que vai me ajudar a descobrir qual algoritmo eu vou usar. Se eu tiver num servidor e eu usar esse algoritmo, num dia ruim, ninguém vai usar o servidor. Se eu usar esse algoritmo, a gente diz assim, o servidor não é tão rápido, mas no pior dia dele, ele tem a mesma velocidade de um dia bom. Essa estabilidade, essa previsibilidade, esse comportamento homogêneo nos atrai. Porque tu imagina, chega lá no banco e para consultar o extrato, hoje leva 10 vezes mais do que o tempo normal. Os clientes nem terminaram, já cancelaram, já foram falar com o gerente. E aqui não. Olha, ele demora, mas é sempre igual. Isso é uma coisa que nos afeta na computação, porque eu escuto isso, do tipo, Python é mais rápido que Java. Eu não sei, não existe como avaliar duas linguagens de programação. O que a gente consegue avaliar é o seguinte, existe um programa que ele é robusto, ele sempre entrega o mesmo tempo de resposta, não importa a confusão que ele se enfie. E existe um programa que, na maior parte das vezes, ele parece super rápido, ele de fato entrega mais cedo,
Mas se complicar um pouquinho, ele vai ter um comportamento muito pior. Então, às vezes a gente se engana. Olha, uma coisa responde muito rápido, mas tá, e se a coisa complicar mesmo? Se eu tiver tudo dando errado, ele vai responder rápido assim? Não. Então, uma brincadeira que eu faço é assim, sistemas feitos em Java geralmente são lentos, mas eles são lentos sempre. Nunca muda. E tem sistemas que o cara diz assim, meu sistema é mais rápido que o teu. Então põe essa entrada. O negócio não para. É que ele é rápido nas situações em que ele encontra o melhor caso, o caso que favorece ele. Então ele causa a ilusão que ele vai ser rápido. Imagina um caminhão que quando você coloca a carga máxima, ele fica 10 vezes mais lento. Eu vou fazer uma viagem a 70, agora eu tenho que fazer uma viagem a 7 quilômetros por hora, porque ele ficou 10 vezes mais lento. E esse é um caminhão que ele vai a 50 por hora. Mas pode carregar ele e ele vai continuar a 50 por hora. E é isso que a gente quer discutir. A gente quer discutir se eu prefiro esse algoritmo ou esse algoritmo. Como a gente tem um computador que tem um limite, se o algoritmo começa a ficar 10 vezes mais lento, ocupar 10 vezes mais a memória, qualquer 10 vezes o tempo de resposta, né, a gente já começa a pensar se vai dar tempo de executar o programa. Então, a gente prefere, como falou um colega ali, um algoritmo estável, previsível, que tem um compromisso com o pior caso e não, às vezes, com o melhor caso. Então, isso que a gente está falando é análise de algoritmos, análise de complexidade de algoritmos. O que está nos afetando são um for dentro do outro. Considerando que dentro do for vai ter um print, o custo de executar esse programa é o custo da repetição, 1000 vezes 127. No pior caso, o max vai até 1000. Então, esse é o pior caso. Qual é o pior caso aqui? Copia de FREC para a tabela, ordena a tabela pelo bolha, pagando n ao quadrado, e aí faz o print. Então, 128 mais 128, 2 vezes 128, mais 128 vezes 128, 130 vezes 128. Essa abordagem, ela é, teoricamente, em torno de 10 vezes mais eficiente que essa abordagem. Num dia bom, essa abordagem com sorte, imagina que eu tenha a frequência máxima de cada caractere é 1, esse fora de fora vai executar uma vez e esse de dentro vai executar 128. O custo nesse melhor caso aqui foi 128. Excelente. Se eu tiver frequência 1 eu vou gastar 128, 128, 128. Porque o bolha, no melhor caso, ele gasta uma vez 128, que é o que está escrito no Wikipedia lá. Então esse negócio vai gastar 3 vezes 128, no melhor caso, e esse negócio vai gastar uma vez 128. No melhor caso, esse programa é 3 vezes superior a esse. No pior caso, esse programa aqui de cima é 10 vezes superior ao de baixo. Como é que eu tenho que dimensionar? Eu prefiro o limite superior. Eu estou preocupado em que o programa nunca entre numa situação que não vai conseguir dar a resposta num tempo normal de operação. Posso subir o código. Esse é o código que a gente fez daquela última vez e eu só discuti, fiz uma análise para saber se vale a pena a gente trocar de abordagem para usar uma classe, como diz o livro, e usando essa classe eu posso usar um outro algoritmo, que é um algoritmo que pensa em primeiro ordenar a lista e depois mostrar a lista. E eu estou chegando à conclusão que essa abordagem, eu estou aqui com a expectativa de que ela vai ser mais rápida na execução lá no URI do que a abordagem atual. Então, na quarta-feira, a gente implementa essa abordagem. Quem tiver tempo e quiser olhar o livro e imaginar como fazer essas 3 operações, já pode me dar o tempo, senão a gente faz na quarta-feira. Eu vou programar senhor, essa parte quem e sabe a gente apagar não essa. faz que nem da outra vez, de tu dá pra gente preencher o código? Posso fazer isso. Eu não sei se todo mundo vai ter tempo, né? Eu posso dar uma aula para preencher, mas de segunda para quarta nem todo mundo tem tempo. Eu vou colocar no Moodle agora esse código aqui para não esquecer. E aí quem tiver tempo e quiser o desafio pode fazer. Na quarta, então, É que o que eu vocês quis querem uma dizer aula era para fazer? Tá, pode ser. isso, é Quarta-feira, porque a atividade de quarta-feira, então, é tentar completar esse código aqui.
Eu tenho que Isso. copiar os dados, eu tenho que ordenar e aí tenho que mostrar. O É mostrar que... é esse aqui, Falso. né? O Uhum. copiar é esse aqui, copiando de FREC para a tabela e colocando a letra na posição correta. O ordenar é fazer o bolha que está aqui funcionar no nosso código. Então, esse E o ordenar aqui bolha é o bolha. é basicamente verificação de 2 em 2, né? É de elementos consecutivos. Uhum. Tem o código aqui. Ok. Não, é que eu acho mais fácil preencher, porque a gente tem, pelo menos eu tenho 2 provas essa semana. Tem prova de lógica de segunda a quarta e de matemática discreta de quarta a sexta. Aham. E para mim, pelo menos, ter uma aula para preencher é mais rápido e menos pesado do que ter uma aula assistindo preencher e Tá, preenchendo ao então mesmo vamos tempo. deixar assim. Pelo pedido de vocês, eu vou colocar esse código no Moodle, do jeito que tá, e aí vocês tentam Fazer completar a ele. ordenação. E aí, se tiver dúvidas, a gente resolve. Então, na quarta agora, a atividade é essa. Na sexta, a gente vê como é que foi o resultado. Isso? Pode ser. Tá bom. Era isso que eu tava esperando. Tranquilo, então, pessoal. Acho que por hoje era isso. Eu acho que Muito boa aula, Ciro. tá ficando mais exigente a relação em algoritmos. A gente está passando da alfabetização da linguagem, conhecer os comandos e estruturas, e está começando assim, eu quero falar uma coisa, como é que eu falo isso? E essa é a parte do algoritmo. Então, essa parte eu acho mais exigente, né? Então, dá aquela sensação de que parece estar mais difícil. Por outro lado, eu acho uma realização, uma satisfação quando a gente conseguir fazer e ficou mais rápido, como eu esperava. Essa é uma coisa que foi um dia bom de trabalho. Né? Então, eu vou deixar para vocês fazerem É, na quarta. a minha cabeça está enlouquecendo, porque num lugar eu estou fazendo Java, outro Python, Exato, outro C exato, Sharp, exato, e, meu exato, exato. Deus. Daí eu tô É, sentindo que eu tô virando poliglota, assim, sabe? Que eu tô exato, falando tudo. Daqui a pouco, às vezes eu tô exato, no exato. Facebook, assim, e eu tenho Ah, aqueles grupos de programador, tu abre assim, já sei que código é esse. É tal, porque tu já aham. vai reconhecendo. Aham. Isso é Sim, muito legal. sim, sim, é muito legal. Aprender vários idiomas ao mesmo tempo. Existem colégios que alfabetizam as crianças em mais de um idioma, porque existe uma hipótese que aprendendo assim, dessa forma ampla, a pessoa tem mais facilidades ao longo da vida toda. E então vocês estão passando por esse brainstorming aí também em função disso, porque a pessoa que passa o curso inteiro vendo uma linguagem, depois ela tem que trocar de linguagem, ela fica resistindo, porque não é Java, eu não sei fazer. Então a gente precisa que vocês Eu era assim. conheçam várias linguagens. Tem linguagens muito legais que o mercado não adotou ainda, tem muita coisa maluca. É importante passar a carreira inteira aprendendo linguagens novas. O que a gente fala é assim, eu sei Java, se eu aprender Python, quando eu voltar para Java é um programa diferente, porque eu aprendi coisas em Python e vice-versa. Então, uma coisa que o mercado nota é o seguinte: muito do que Java e Python usa hoje foram introduzidos por uma outra linguagem, Ruby, por exemplo, Smalltalk. E aí passa 20 anos o mercado adota. Se você sabia aquela linguagem protótipo, acadêmica, restrita, daqui a pouco assim, tu viu que Java vai ter Lambda? Aí tu olha assim, aham, né? Tem várias linguagens que têm Lambda antes de Java adotar. Então é interessante conhecer linguagens porque às vezes isso te prepara para mudanças das linguagens que vão ocorrer ao longo da carreira. Muita coisa que Java e Python adotaram em conjunto, mas vieram de outras linguagens. Então, eu sei que é estranho, mas a gente também pensa que essa é a idade que a gente consegue fazer isso. Né? Se a gente não faz isso agora, mais velho é bem mais difícil. Então eu vou deixar lá no É, Moodle e vou deixar a atividade, pessoal. então tá. Muito boa Tranquilo? aula, Soro. Valeu. Tá bom, muito bem, obrigado. Olhando a coca e o pastel ao mesmo tempo, tá certo? Até mais, pessoal. Então tá, tchau, tchau, Soro. Um bom Tchau. dia. Até mais, pessoal. Tentem lá na sexta a gente ver uma resposta. Eu tento fazer em uma linha em Java depois também, usando objetos. Ok, tchau, Até tchau. logo.